hoje a Carol e a Luciene estão sentadinhas na nossa fileira VIP para falar de um espetáculo que tem um cenário muito legal. A gente chegou aqui, estava até, assim, como que a gente pode dizer, fadigada, porque é um espetáculo que exige muito da atriz, é um espetáculo intenso, acho que a gente pode definir assim. Vamos falar um pouquinho de Enquanto Ela Dormia, destaque aqui dos palcos paulistanos. Tudo bem? Sim. O que a gente pode falar, meninas, dessa montagem, a atriz, a dramaturga? Acho que cada uma pode dar a sua visão da montagem, né? Sim. A Carol Pitzer é a dramaturga que escreveu esse texto e convidou, né, escolheu a Lili Monteiro para dirigir a montagem e, por sua vez, me convidou para ser a atriz do monólogo que a Carol escreveu. A gente estreou em 2017. 2017, 2 anos. Lá no Teatro Popular do SESI. O texto da Carol, depois ela fala melhor, mas veio ali do núcleo de dramaturgia daquele lugar, né, daquela bastante bem bacana, né, o jeito que vocês trabalham dramaturgia ali. Então a gente teve uma temporada bem legal em 2017, mais de 60 apresentações. O ano passado a gente continuou circulando, nós circulamos em vários teatros, vários espaços da prefeitura também. E esse ano, então, a gente agora faz nova temporada aqui na sede do Teatro da Vertigem. O grupo que a Lili Monteiro, que é a diretora, faz parte, que eu também fui atriz fundadora do Vertigem. E de certa forma, esse espetáculo comemorou os 25 anos do Teatro da Vertigem e nesse momento também. Aí é o trabalho que leva o Teatro da Vertigem durante esse ano de 2019 inteiro, assim. Para mim é uma honra, é uma beleza poder fazer esse espetáculo. É a primeira vez que eu faço um monólogo. Eu sempre sempre participei de grupo, né? Sempre fiz trabalhos em grupo. É a primeira vez que eu faço um texto sozinha, assim, me deparo com uma encenação sozinha. Ela cansa, mas não cansa assim muito. Talvez o que mais seja o empenho que eu tenho que dar, a entrega, né? Porque só tem eu, não dá nem pra ver outra peça que você às vezes, né, fala para um ator, vai, segura aí, né? Não dá para descansar, tem que estar o tempo inteiro atenta para as tarefas que eu tenho que realizar e a tarefa maior que é dar vida para esse texto, que infelizmente, Carol, né, continua muito atual e cada vez mais, né? Hoje, quando eu estava começando a falar a respeito de como as mulheres estão submetidas àqueles que são mais poderosos, doeu mais do que doía em 2017. Parece que a situação, ao invés de melhorar, ela vai se tornando cada vez mais aguda, embora a nossa consciência e a nossa consciência de classe mesmo e de gênero esteja mais interessante para nós, né? Mas infelizmente o texto continua muito atual e as respostas que a gente tem do público cada vez que uma apresentação acontece são muito contundentes e me faz querer fazer cada vez mais, assim. Isso é bom, né? E a Carol, o que a Carol pode falar desse texto? A inspiração desse texto? Então, esse texto eu escrevi em 2016, durante a minha estadia no Núcleo SESI Dramaturgia. O núcleo dura 10 meses e eu já cheguei lá com a ideia do texto meio que existente dentro de mim, porque ele vem de uma história real de uma amiga minha que presenciou um abuso num espaço público, foi para a delegacia com a menina que tinha sido assediada e a partir disso ela começa a acessar memórias de um abuso que ela tinha vivido na infância e aí ela decide que quer tirar o nome do pai dela. Ela me contou essa história logo que ela começou a lembrar das coisas. Eu estava vindo para São Paulo estudar dramaturgia, isso foi 2015, segundo semestre de 2015. E eu perguntei para ela se eu podia fazer uma peça sobre isso. E aí, quando eu entrei pro SESI, eu sabia que era essa peça que eu queria escrever, não sabia que ela ia ser essa peça a ser encenada dessa maneira, com essa atriz brilhante, defendendo meu texto como nenhuma outra atriz faria nesse momento, assim. E acho que uma das coisas que a Marici Salomão, que é a coordenadora do SESI, me provocou muito durante a escrita foi como trazer uma história particular para um campo mais político. Então, durante a pesquisa, acho que isso foi muito essencial para mim, assim,
descobri que existia essa história principal, que era a história da minha amiga, que sofre um abuso na infância e que decide tirar o nome do pai, mas as outras camadas foram desabrochando durante o processo da escrita, né? Que é um pouco a história dessa menina que sofre um abuso num espaço público, porque na peça eu coloco dentro de um ônibus, e aí durante a temporada do SESI em 2017, acho que durante o primeiro mês da temporada, né, Lu, rolou aquele caso de um cara que se masturbou no ônibus na Avenida Paulista, e aquilo repercutiu de certa forma. Vieram me perguntar se eu sabia que aquilo ia acontecer, e, enfim... porque são coisas que acontecem, né? E a gente que é mulher, infelizmente, sabe disso. Acontece no nosso dia a dia de uma forma muito frequente. E, por acaso, isso aconteceu e foi publicizado naquele momento. Mas eu já passei por diversos casos de assédio em ônibus. Eu acredito que vocês tenham passado, infelizmente, também por situações mais ou menos graves. E aí, para mim, na peça era uma forma de tentar criar essas camadas dos abusos que a gente sofre na sociedade, né? Eu acho que a camada mais profunda é essa camada do direito, né? Como as leis são escritas por homens e para homens, num espaço de que quando é que a gente vai começar a escrever as nossas próprias leis em que a gente possa se defender e possa contar as nossas histórias. Isso começou a acontecer talvez há 10 anos atrás, mas ainda é muito pequeno, presente, né? A gente tem pouco espaço, tem pouquíssimas mulheres em espaço de poder, questionando e propondo leis e aprovando leis e pensando questões, julgando casos e pensando questões que têm a ver com o nosso corpo, né? Então, no fim das contas, os nossos corpos ainda estão sob leis e sob a palavra dos homens, geralmente de homens brancos, heterossexuais ou pseudo-heterossexuais de classe média, de classe alta, que vão impor os seus desejos e as suas vontades sobre os nossos corpos, né? Sobre as nossas histórias. E eu acho que vocês recebem muito respaldo do público durante esse período, né? Vocês falaram de 2017 até hoje. Muitas coisas vocês ouvem da plateia, né? Isso é positivo, enriquece mais ainda o trabalho de vocês, no caso, né, de quem está em cena. Eu acho que no começo a gente não sabia muito o que fazer com essas reações da plateia depois, assim. Às vezes as pessoas queriam conversar, queriam contar que tinha acontecido alguma coisa na família ou com... E aí então a gente começou a abrir um outro canal de conversa que era via página de mídia social, assim. Mas agora, o que talvez seja mais importante seja o silêncio mesmo que se faz depois. A gente vê olhos marejados, eu recebo muitos abraços, né? Muitos obrigadas, assim, no final. Mas a maioria das pessoas não consegue falar depois do espetáculo, prefere ir embora e depois conversar depois. Aqueles que são amigos que vêm não gostam de sair conversando sobre o espetáculo, gostam de conversar mais tarde, assim. Na verdade, é importante, né? Essa proximidade que o público tem, principalmente aqui na sede do Vertigem, onde a gente está fazendo agora, é muito interessante, porque a gente, o tempo todo eu estou ligada no que está acontecendo fora, né? Então, não precisa de um tempo depois do espetáculo, digamos assim, para que algo aconteça. Durante o próprio espetáculo a gente já percebe, sabe? Que a gente está todo mundo junto numa questão, assim. Acho que é isso que eu posso dizer, assim. Eu me sinto, acho que está tudo indo bem, assim, pelos os olhares das pessoas vivos comigo, assim, na cena, acho que está indo tudo super bem, assim. E pra Carol, acho que a não Lu tem emoção é um maior. canal direto, né? Ela vai. A minha preocupação, acho que no início, era esse lugar da peça se tornar um gatilho também, né? Porque, como o caso da menina que sofre um assédio dentro da ficção, né? E que vira um gatilho de memória para a personagem, no início eu percebi que a peça tinha esse potencial de gatilho para pessoas que tivessem desavisadas, né? Que não soubessem, que não lembrassem de certas coisas que tinham vivido. Eu vi isso acontecer logo na estreia com uma amiga minha que saiu muito mexida e eu fiquei um pouco preocupada. Mas depois eu também fui entendendo que a forma como a peça termina, ela
ela não faz com que as pessoas, mesmo que a peça seja um gatilho, ela não é algo negativo, ela não faz com que as pessoas saiam daqui num lugar de desespero absoluto, porque a peça ela tem um lugar que faz com que a gente olhe para as nossas próprias narrativas, né? Que a gente tome posse das nossas próprias narrativas. Pare de depender desse mundo exterior e fale, tudo bem, se o mundo não dá conta de mim, como é que eu vou lá e dou conta do mundo por mim mesma, né? Isso era uma preocupação bastante grande da gente enquanto encenava assim, no processo de criação, que era como é que a gente poderia fazer dessa história tão cruel, né, tão contundente, algo que não ficasse só, não é só, algo que não ficasse só na dor, como se fosse pouco, me digo, mas que pudesse, se não dar um salto completo para uma possibilidade outra de vida, mas que pelo menos apontasse, né, um caminho, a força de mudar, abrir uma fresta de luz, né? E no caso da personagem da Dora, que é muito bacana, depois é que eu fui percebendo isso, né, depois de bastante tempo. O bacana é que ela é professora. Então, sendo professora, e eu também sou professora na vida, assim, é muito bacana, porque é uma profissão bastante potente, porque você está o tempo inteiro, sei lá, eu entro em contato com 150 pessoas por semana, pelo menos, diferentes, e é tão poderoso isso, de estar dentro de sala de aula, poder perceber o que está acontecendo, poder ajudar, poder encaminhar uma discussão que ajude todo mundo a melhorar, a trocar de lugar. E, então, a personagem Dora é professora. Então, por mais que ela tenha sentido dor e que ela tenha vivido uma coisa muito cruel, ela tem o lugar da fala pública no mundo para poder também cuidar de que isso não aconteça mais, ou que aconteça menos, ou que aconteça diferente, né? Sim, como o teatro é uma segunda camada disso também, né? De que se o professor faz isso pelo âmbito do racional e do discurso, do diálogo, a gente no teatro tenta também atravessar isso por um outro lugar, né? Que é pelo campo do sensível, pelo campo da experiência, do encontro. E né? da beleza também, né? Da beleza de toda essa história. Bom, a temporada aqui vai até 24 de novembro, tem sessões às sextas e aos sábados às 9 da noite, aos domingos às 7. A sede do Teatro da Vertigem fica aqui na 13 de maio, número 240, na Bela Vista. E os ingressos têm entrada franca, né? É gratuito. Então, o público só tem que chegar com 1 hora de antecedência, 1 hora antes de cada apresentação. Quero agradecer por vocês terem nos recebido, por sentar na nossa fileira VIP e falar um pouco mais sobre essa montagem. Parabéns e sucesso, viu? Bem, estão todos convidados, não é? Sim. Muito bem. Você que ama teatro está curtindo os nossos vídeos? Então dá o seu like. E se você não é inscrito no canal, se inscreva agora mesmo. E clique aí no sininho para receber todas as nossas notificações. O Fileira VIP é a sua conexão direta com os melhores espetáculos em cartaz nos palcos paulistanos. Bora sentar nessa fileira VIP com a gente!